Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? Se é o Desbloqueia, aqui eu te mostro tudo aquilo que tá bloqueando a sua vida, né? Impedindo você de ir pro seu próximo nível, impedindo você de prosperar na sua vida, né? Eu sou a Tainá e hoje a gente vai comentar um pouquinho, né? Vamos falar uma visão energética sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Este livro aqui, né? Então, primeiramente, vou falar com vocês, né? Que o livro, ele fala muito sobre vulnerabilidade. Mas não é essa visão que eu quero trazer, não é sobre isso que eu vou falar com vocês, né? Eu pontuei algumas coisas aqui que eu vi no livro, que eu achei bem interessante para trazer, para poder a gente debater aqui, para poder a gente ver que num livro a gente pode ter muitas lições, né? A gente pode aprender muitas coisas. Então, eu já começo pedindo para vocês, curta esse vídeo, né? Compartilhe aí se você gostou da mensagem, envie para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir, né? Essa mensagem que eu vou te passar hoje, que está precisando saber isso que eu tô te passando hoje, né? Então, eu vou começar falando de uma questão que ela fala muito no livro, que é sobre a cultura da escassez, né? Ela fala, a autora do livro, né, que é a Brené Brown. Desculpa, gente. Brené Brown. Pra gente não é muito comum esse nome, né? Mas, assim, primeiro ela traz que a gente vive num mundo de escassez. E por que um mundo de escassez, né? Ela coloca que nós somos levados a acreditar que nós nunca somos suficientes. E nunca temos o suficiente. Então, pensa comigo, se você não tem o suficiente, é porque algo está faltando, né? Se você não é suficiente, é porque algo lhe falta, né? Então, nós passamos a acreditar nessa falta e passamos a vibrar na escassez, né? Que é um sentimento totalmente contrário ao sentimento de prosperidade, ao sentimento de abundância que a gente quer manifestar, né? Que a gente quer ter pra gente conseguir manifestar os nossos sonhos, cocriar os nossos sonhos, né? Então, ela fala aqui que nós sempre precisamos de mais, então nós entramos nessa loucura de sempre estar fazendo mais, de sempre estar querendo ser mais, fazer mais, para compensar tudo aquilo que a gente não é, né? Tudo aquilo que a gente não tem, né? Já que nós somos levados a acreditar que precisamos fazer mais e ter mais e criar mais, né? Não é à toa que a nossa sociedade é tão consumista, né? Nós sempre precisamos de mais e mais e mais. Só que essa necessidade, né? Todo exagero, todo excesso, ele esconde uma falta, né? E a falta é a falta de nós mesmos, né? A falta desse sentimento de sermos suficientes, né? Esse sentimento de alto valor, esse sentimento de que nós temos valor. E o que acontece? Ela fala também que esse sentimento, ele surge principalmente da comparação, né? Então vamos pensar, no mundo de hoje, né, que a gente tem redes sociais e que a gente pode ver, acompanhar a vida das pessoas a todo momento, é praticamente impossível você não se comparar, né? Então ali a todo momento você está sendo bombardeado com pessoas viajando, com pessoas comendo bem, com pessoas fazendo um monte de coisa. E aí você para e olha para sua vida e você pensa, poxa, eu não tenho nada disso. Poxa, eu sou insuficiente, né? Poxa, eu não sou, né? Eu não tenho tudo isso, me falta algo, né? Eu preciso ser mais, eu preciso ter mais, né? Você olha as outras pessoas e aí você fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, para poder ser, né, igual a eles, para poder ser feliz, que é o principal que ela coloca. Só que o que acontece? Na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai ilesa, né? É o que diz o Bruno Gimenez, né? É uma frase dele. Então, o que acontece? Quando a gente se compara muito, a gente vai se sentindo cada vez mais inferior, a gente vai entrando cada vez mais nesse sentimento de falta, né? E ele é um sentimento de uma vibração muito baixa, né? Quando a gente acredita que algo está nos faltando. E o que acontece? Esse sentimento, então, que ele é gerado, é o sentimento da vergonha, né? A vergonha, ela é o sentimento mais baixo, de menor frequência, que tem na tabela de Hawkes, né? A tabela de Hawkes
ela mediu, né, em hertz a frequência das nossas emoções. E a frequência mais baixa que tem é a frequência da vergonha, com apenas 20 hertz. Né? Então é uma frequência muito baixa. Pensa, comparando aqui, o universo, né, a frequência do universo em si, da cocriação dos nossos sonhos, da manifestação, é o amor, né? Deus é amor, então essa é a frequência ali do universo que está nos nossos sonhos, e ele vibra em cerca de 500 Hz. Então imagina uma pessoa que está ali em 20 Hz apenas. É praticamente impossível dela conseguir conquistar as coisas que ela quer, de cocriar os sonhos dela, enquanto ela não mudar, não subir essa frequência. Né? Na natureza a gente não tem esses saltos. Então, não tem como ela sair ali dos 20 Hz e tá ali vibrando nos 500, que é onde a gente manifesta os nossos sonhos. Então, a gente sabe que quem tá ali vibrando na vergonha tem uma vida mais ilimitada, né? Pela autora, né, ela coloca que a vergonha é acreditar que nós somos defeituosos e por isso nós somos indignos de amor e aceitação. Então, para pensar, quem tem ali quem tem vergonha, tá ali naquela cultura da escassez, acreditando que não é suficiente, acreditando que falta alguma coisa para ela ser amada, para ela ser aceita, né? Pensa também que quem é indigno se considera não merecedor. Imagina, essa pessoa se acha tão pequena que ela não se acha merecedora de ser amada, não se acha merecedora de ser aceita, né? Então, olha o tanto que esse sentimento da vergonha é um sentimento baixo, com uma baixa vibração. Você, nesse sentimento, você não tem energia para nada. Você vai fazer o quê? Né? Você tá sempre ali com o sentimento de que é insuficiente. Então, você olha os problemas da vida, você olha o que acontece ao seu redor, você é sempre muito pequeno, porque você não é suficiente, né? Você não se considera digno, você não considera... Pensa, você não se considera digno de amor e aceitação. Então você não considera que você pode ser amado pelos seus pais, você não se considera merecedor de ser amado por Deus, né? Ou pelo universo, ou por alguém maior aí que você acredite, né? Então imagina o tanto que isso é um sofrimento, tanto que é um sentimento baixo, um sentimento que está bem distante da alegria, né? Que a alegria vibra em cerca de 540 Hz. Então, quem vibra muito na vergonha não consegue nem pedir, né? A primeira coisa que Jesus fala é: pedis e recebereis. Mas uma pessoa, quando ela está vibrando na vergonha, nesse sentimento tão baixo, ela não se acha nem merecedora de pedir. Ela acha que o que ela pede não é importante, que ela não tem importância nenhuma, né? Afinal, ela não é digna de receber amor, afinal, ela não é digna de ser aceita, de receber aceitação, né? E eu quero saber quem se identifica com esse sentimento, quem se identifica com esse sentimento de vergonha, que não se acha digno, né? Que não se acha merecedor, né? De receber as coisas boas, de receber amor, de receber aceitação. O segundo ponto, né? Na verdade, o terceiro, né? Que esse foi o segundo da vergonha. O terceiro ponto que a autora traz, né? Que eu separei aqui, é que ela faz uma distinção entre culpa e vergonha, né? Então, ela cita o seguinte, que a culpa é quando a gente faz algo ruim. E a vergonha é quando a gente se considera ruim. É quando a gente acha que nós somos ruins, né? Então, nós determinamos. Pensa, vou fazer essa comparação nas frases só para você perceber tanto que isso já tem um impacto muito grande. Quando eu digo que eu sou ruim, isso já está determinado, né? Ali você já está determinando que você é ruim. Então não tem mais o que fazer, eu sou assim, né? E quando eu digo que eu fiz algo ruim, olha como já é totalmente... Eu tenho poder sobre o que eu faço, né? Eu posso mudar o que eu faço, né? Então isso tem uma diferença muito grande, né? Se a gente for pensar... esse sentimento de vergonha e de culpa, ele tem uma diferença muito grande, né? Segundo os termos da autora. Embora, né, vibracionalmente, a vergonha tem 20 Hz e a culpa tem 30 Hz. Por quê? Qual é o problema? A culpa, ela nos mantém ali preso no arrependimento e naquela lamentação.
né? Isso não é o que a autora traz no livro, mas o que eu digo, que quem vibra muito na culpa tá ali no sentimento sempre de lamentação. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, eu fiz algo errado. Ai, meu Deus, né? Fica aquele, ó vida, ó céus, ó azar, né? Então, quem vibra ali nesse sentimento de culpa também não é um sentimento bom, né? Também não tem uma vibração boa. Mas olha, você já saiu da vergonha, você já deu um passo, né? Você estava vibrando em 20 Hz e agora você já deu um passo, você está vibrando em 30 Hz, né? Isso me lembra de uma parte do livro em que a autora conta, né? Que a cachorra dela, o cachorrinho tinha feito algo lá errado e que ela vem brigar falando que o cachorro é mau, né? Cachorro mau, cachorro mau. E que a filha dela chama atenção e fala assim, ele não é mau. Ele fez uma coisa má, né? Ele fez uma coisa errada, mas ele não é mau. Olha, você percebe a diferença, né, da dimensão. Quando você está condenando, né, ali que ela estava condenando o cachorro dizendo que ele era mau, ela está determinando que ele é assim. E ele vai agir conforme isso, né? A gente sabe disso. E agora, quando a gente diz que ele fez algo ruim, ele teria uma chance de reparar, né? Não o cachorro, mas se fosse alguém, teria uma chance de reparar o que fez, né? Afinal, é uma ação, você pode fazer ali algo diferente, você pode reparar essa ação, né? Então, a autora traz essa mudança, mas que nem eu falei, a culpa ela te mantém ali preso num estado de vítima, né? Você sabe que você fez algo errado, mas fica ali se lamentando o tempo todo. E aí, nós chegamos no quarto ponto, né, que eu separei, em que a autora ela fala que pra gente vencer todos esses sentimentos, nós precisamos de coragem, né? Somente tendo coragem para assumir é que a gente consegue vencer a vergonha, consegue vencer esse sentimento de culpa, né? Quando a gente consegue ter coragem para ser vulnerável, né? A primeira coisa que ela traz, né, é que nós temos medo de ser vulneráveis, né? Nós temos medo da humilhação, medo da rejeição, medo de sermos ignorados, né? E nós acabamos nos fechando. E o medo, ele já tem uma vibração de 100 Hz. Olha só que salto você já deu, né? Você ainda não tá numa vibração boa, né? Mas olha, você tava ali, começou ali com a vergonha de se sentir indigno, né? Aí você passou pra culpa, que tem 30 Hz, então você tava em 20, agora passou em 30, né? Na qual você sabe que você fez algo ruim, algo não tão legal. E agora, com a coragem, né? Você começa a ter medo, né? Você quer ser corajoso, quer vencer tudo isso, mas você tá vibrando ali no medo. Mas o medo, ele já tá ali no 100 Hz, né? Então você já deu um grande salto na escala, de 30 já foi para 100. E se você consegue realmente ser corajoso, a coragem ela vibra em 200 Hz, né? Olha só, 10 vezes mais do que a vergonha. Então olha o caminho que você já percorreu, né? Você já tá ali aumentando a sua vibração, né? Ainda não é o ideal, né? 200 Hz ou da coragem ainda é uma vibração considerada ali perto da neutralidade, né? Uma vibração neutra estaria em 250 Hz. Mas olha só, a partir da coragem, você consegue desenvolver, né? E subir ainda mais essa escala. Por quê? Porque com a coragem, nós assumimos os nossos erros. Nós tomamos para nós a responsabilidade por aquilo que a gente fez, né? Como eu falei, quem tá ali na culpa fica se lamentando, porque tá se sentindo culpado, tá com aquele arrependimento, mas não faz nada, né? E com a coragem, o sentimento de coragem, você assume que você errou, né? Então você assume os seus erros e você consegue mudar, você se torna autorresponsável, né? Você consegue assumir a responsabilidade por aqueles erros, né? A culpa, ela não leva ninguém a lugar nenhum, né? O sentimento de culpa, ele não é um sentimento construtivo. Não é à toa que está lá embaixo na tabela, né? Nós precisamos realmente de autorresponsabilidade. A partir do momento em que você erra, você tem que ter coragem de assumir que você errou e trazer para si esse erro e aprender com ele, né? Assumir que você fez algo de errado e ver se você tem como reparar esse erro, ver se você tem como corrigir, né? Ou se não tem, assumir as consequências, mas você tá ali responsável por aquilo que você fez. Olha o tanto de energia que tem ali nesse sentimento de coragem, né? Então, não é à toa que ele vibra muito mais alto do que esse sentimento de culpa,
não é? Então, o que acontece? Ela também pede para que a gente tenha coragem para perceber que nós nunca seremos perfeitos, né? Que nós somos pessoas imperfeitas, que nós temos que ter coragem de assumir que nós vamos errar, né? Coragem de viver uma vida em que os erros se farão presentes, né? Afinal, se a gente se blinda e vive numa bolha pra gente não errar, a gente acaba também não crescendo, né? A gente não tem nada ali para crescer, porque a gente está ali se isolando por medo, né? Esse medo de não querer errar, né? De querer ser perfeito. O perfeccionismo, ele esconde um medo muito grande. Um medo de errar, um medo de estar errado, um medo ali de não ser suficiente, né? Vamos colocar assim. Quem tem medo de não ser suficiente é muito perfeccionista, porque não pode se mostrar, né? Então ali, quando você tá ali querendo se blindar nessa vida aí para não errar, para não ter nada, né? Nesse mundo de perfeccionismo, você tá ali vibrando em 100 Hz, que é ainda o do medo, né? Esse medo da humilhação, ele tá ali no 100 Hz, né? Então a gente tem que viver a nossa vida com coragem, né? Que nem ela cita, de ser vulnerável, de perceber que nós vamos errar, né? Ela coloca muito aqui, né? Que quando a gente consegue agir com coragem, nós perceberemos, enxergaremos que não importa o que a gente fizer ou deixar de fazer, a gente tem valor, né? E olha o poder dessa afirmação. Se eu tenho valor, independente do que eu faço, esse valor está em mim, né? E se eu enxergo esse valor, significa que eu me amo, significa que eu me aceito, né? Então, se eu vejo o meu valor, né? Eu tô ali vibrando na aceitação, que tem 350 Hz. Se eu me amo pelo que eu sou, eu enxergo o meu valor, eu me valorizo, eu me amo por entender que eu sou valioso sim, né? Que eu tenho o meu valor, eu já tô vibrando em 500 Hz, que é a vibração do amor. E a partir daí, né? Se você se sente digno, merecedor do amor, você se sente digno, merecedor, né? De toda a abundância, de toda a prosperidade. Olha como é um caminho a ser trilhado, né? É um caminho para a gente crescer, é um caminho para a gente conseguir realmente manifestar os nossos sonhos. Então, qual é a grande chave? É a gente conseguir chegar nesse final aqui que ela coloca, né? É você conseguir ir se deitar à noite, quando for dormir, e pensar, poxa, hoje eu fiz coisas boas, não tão boas assim, sei que não fiz, deixei de fazer algumas coisas que deveria, mas ok, né? Eu tenho valor por ser quem eu sou. Quem tá comigo, né? As pessoas que gostam de mim pelo que eu sou, né? E não pelo que eu tô sempre fazendo, e não tô ali me considerando insuficiente, né? Eu sei que eu tenho meu valor também. Sei que as pessoas gostam de mim por isso, né? Então, olha como isso é poderoso, né? E eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, justamente para vocês perceberem, né? Como coisas sutis ali, a gente pode colocar a nossa visão energética, né? A gente pode perceber em coisas, assim, bem diferentes, né? Por exemplo, esse livro, ele não é um livro quântico, vamos dizer assim, ele não trabalha com energias, mas ele é um livro que ele trouxe uma lição muito boa, né? E que a gente pode sempre trazer para essa questão energética. Então eu quero saber se você, em que fase aí dessa caminhada você já está, se você está aí na coragem, assumindo seus erros, né? Assumindo que você pode melhorar. Ou se não, ou se ainda você está ali num sentimento de vergonha, se você ainda se sente insuficiente, né? Se você quer ainda crescer nessa escalada, ou quem sabe você já está ali se sentindo plena, se sentindo uma pessoa amada, sentindo, já reconhecendo o seu valor, que só por você ser quem você é, você tem valor. Porque acredite, você tem, né? A gente muitas vezes não acredita, né? A gente tem barreiras, né? A gente tem crenças, a gente tem pensamentos, sentimentos que nos afastam dessa verdade, né? De que nós somos dignos de amor e abundância, né? Eu gosto muito de uma frase da Mari Calegário. Ela fala, né? Que nós somos herdeiros, né? Então, assim, nós somos dignos. Isso tudo já nos está aqui, já está aqui para nós por direito, né?
mas a gente não acredita. A gente mesmo coloca barreiras, né? O livro do Abraham, ele coloca que nós só não estamos ali em consonância com a fonte justamente porque nós criamos resistências, né? E essas resistências são o quê? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? São tudo isso ali criando, nos afastando dessa verdade. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilha e segue a gente aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, Tainazinha Terapia Holística. Muito obrigada.